tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3.235, ele tem 6 páginas, 45 logias e 15 máximos. O tema, Justiça Restaurativa, e foi elaborado segundo a especialidade Recomposiciologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Ana Maria Araújo. Ana Maria Araújo Ferreira, ela é brasileira, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, graduada em Direito e Psicologia, voluntária da Conscienciologia desde 2001 e tenepsista desde 2010. A justiça restaurativa é o procedimento voltado à resolução de conflitos, colocando em destaque não apenas o ato infracional, mas as necessidades dos envolvidos e a reparação de danos, oferecendo condições para estabelecer diálogo embasado no respeito, responsabilidade e oportunidade de recomposição grupo kármica, restabelecendo a paz e o equilíbrio entre todos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética, a construção conjunta do holopensene de reconciliação, a busca do holopensene grupal de assistência sem retorno, os harmonopensenes, a harmonopensenidade. Na fatologia, o abertismo consciencial, o ato de transcender a aplicação meramente judicial por meio de procedimentos restaurativos e de intervenções sociais e psicológicas. A premissa maior de reparar o mal causado pela prática do ilícito, o foco de atenção não sendo no delito, mas na solução dos conflitos, a capacidade de repensar a ação correta ao compreender o ilícito cometido, o infrator assumindo a responsabilidade pelos próprios atos, o processo sendo estritamente voluntário, a determinação de obter melhor solução para reparar o dano causado pela transgressão, o diálogo propiciado entre a vítima e agressor, o acordo livre e consciente entre as partes envolvidas, a busca por soluções pacíficas através do diálogo direto entre os envolvidos, a abordagem restaurativa reintegradora, a reinserção social, a reintegração familiar, a justiça terapêutica, a prevenção contra a violência, a aplicação da megafraternidade. Na parafatologia, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o ato de não verbalizar os sentimentos e pensamentos poder gerar autoassédio, os bloqueios laringochacrais interferindo na comunicação, a assistência silenciosa pelas energias conscienciais, o acoplamento áurico na assistência de reconciliação, a identificação de influência de consciex favorecendo ou dificultando os acertos das partes envolvidas, a paradiplomacia, o paradireito, a central extrafísica da fraternidade. Nós chamamos a atenção que no detalhismo tem 11 máximos, o que dá um status de bastante importância para o verbete. Na argumentologia, nós destacamos, para começar aí, uma série de parágrafos colocando o estado da arte, né? A origem, a implementação, a formalização e como é que está hoje a justiça restaurativa no Brasil. Depois nós destacamos o parágrafo pertinência, que a verbetógrafa lista 3 categorias de espaços políticos passíveis de aplicação dos círculos restaurativos em situações de conflito, tendo como objetivo o bem-estar, a paz, a justiça e a reintegração social. Depois nós chamamos também a atenção para o parágrafo procedimento, na qual também ela lista 3 etapas da justiça restaurativa. Depois vem o parágrafo valores,
no qual nós encontramos 8 valores fundamentais, comuns e universais à justiça restaurativa. E por último não, ainda tem outra. Tem uma tabela, confrontologia, que no contexto da direitologia, a verbetógrafa apresenta 6 comparações entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa. E agora sim, por último, o parágrafo benefícios, que no âmbito da interassistenciologia, a verbetógrafa lista 3 benefícios obtidos para cada categoria, dos algozes e das vítimas, quando o conflito é resolvido através da justiça restaurativa. Na remissiologia, a gente vai chamar a atenção dos verbetes conciliação das interdependências, cultura de paz, gestão de conflitos, princípio da restauração evolutiva e reeducação para a paz. Na aprendizagem de novas formas de fazer justiça, capazes de prevenir a violência, restaurar a dignidade e o poder de escolha, a reeducação é o caminho eficaz rumo à sociedade pacificada. A gente chama atenção que a frase enfática é um chamativo para o verbete. O que é isso, né, que o professor Waldo sempre falava? É quando tem, do ponto de vista da estética, alguma coisa que chama muita atenção. E se vocês repararem, a frase enfática está retangular, sem nenhum espaço sobrando, fora o conteúdo que está muito bem estruturado dentro da frase. Então, essa frase enfática é o chamativo para o verbete. Na questionologia, então, nós falamos: você tem investido nas oportunidades de ser mini-peça assistencial na resolução de conflitos? Quais resultados evolutivos tem obtido ao desempenhar essa prática? Na filmografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência, na bibliografia específica com 2 e na webgrafia específica com 7 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, que está aqui presente, Pilar Alegre, que também está aqui presente, e a Socorro Frazão. Dano, conflito, pacificação, autocorreção, reparação, diálogo, acordo, solução, respeito, desassédio, reconciliação, solidariedade, responsabilidade, recomposiciologia, reeducaciologia, cosmoeticologia, assistenciologia, paradireitologia, conciliaciologia e comunicologia. Ana, antes da gente dar a palavra para você e fazer as perguntas aqui do Teletertuliano, eu queria fazer um chamado aqui, em nome da Enciclosapiens, um comunicado e um pedido, na verdade, a respeito da publicação dos 500 verbetógrafos, né? A Enciclosapiens comunica aos autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, está comunicando você também, tá, Ana? Que agora você, a partir de hoje, é uma verbetógrafa publicada. Que está organizando a publicação de livro-memória com os primeiros 500 coautores da MegaGescom. Se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500verbetógrafos@enciclosapiens.org. Então, vou ler. 500 é com número, né, com numeral. Verbetógrafos no plural. Enciclosapiens, o si é com Y e o sa é com 2 S. Então, vou ler de novo. 500verbetógrafos@enciclosapiens.org. Ou acesse o site www.icge.org e procure o link Enciclopédia e, em seguida, 500 verbetógrafos para obter maiores informações. Eu sempre peço assim, olha, se você é verbetógrafo, já enviou o seu
já entrou em contato, né, com a Enciclosapiens, já enviou a sua sessão de direitos para a Enciclosapiens e seus dados pessoais? Veja se conhece alguém que é verbetógrafo publicado e que ainda não tenha enviado, e avise, ajude a gente a divulgar essa ideia. Por outro lado, mesmo que você não seja um verbetógrafo publicado, encontrando algum verbetógrafo voluntário que tenha publicado o seu verbete, informe para ele que a gente está nessa busca, porque aí a coisa vai andar mais rápido, tá certo? Vamos fazer uma corrente positiva aí para a coisa andar mais rápido. Ana, agora a gente quer saber de você. A gente viu que você é advogada, mas não sei se é essa a razão. Queria saber o motivo pelo qual você resolveu fazer esse verbete. E, durante o verbete, como é que foi o desenvolvimento do tema? Boa tarde a todos. Eu, na verdade, sou bacharel em Direito, né? E eu ouvi falar na Justiça Restaurativa pela primeira vez no 2º Fórum de Paradireitologia. Eu estava chegando aqui em Foz, mais ou menos em 2010. E uma professora, ela apresentou um trabalho falando da Justiça Restaurativa. Inclusive, eu era monitora do evento e eu distribuí esses folhetos, né, que vou mostrar aqui, e guardei e achei o assunto muito interessante, que foi sendo advogada e sendo um fórum de direito, né, o objetivo era o direito, e eu não tinha ouvido falar nessa justiça. E a partir dali, eu comecei a questionar os meus colegas que se formaram comigo no Rio, em Niterói, né, na faculdade lá em Niterói. Ninguém sabia me dizer o que era justiça restaurativa. Mês passado, eu estive no Rio, encontrei uma colega que formou comigo, que ela atua na área de direito, e, no entanto, eu comentei com ela que eu ia apresentar o verbete, o assunto, ela não sabia o que era, e o marido também, advogado, não sabiam que era justiça restaurativa. Eu falei, eu vou ter que fazer esse verbete e informar, né, sobre... Existe, né? Porque é muito interessante o assunto. A justiça restaurativa, ela se aplica tanto no jurídico ou não, né? No decorrer do verbete, a gente vai mostrando a sua aplicação. Então, foi por aí que eu me interessei pelo tema. Muito bem. Vamos, então, às primeiras perguntas dos tertulianos. A verbetógrafa professora Ana, Fatologia, página 30, final da 5ª linha. Como é avaliado o suprimento das necessidades emocionais e materiais da vítima? Como avaliar algo tão subjetivo como uma necessidade emocional? Você pode repetir a pergunta? Eu me perdi aqui no... na Fatologia, página 30, final da 5ª linha. Show? Espera aí, deixa eu achar aqui. Página 30, final da 5ª linha. Como é avaliado o suprimento das necessidades emocionais e materiais da vítima? Sim, Como avaliar, e ele complementa, como avaliar algo tão subjetivo como uma necessidade emocional? Sim, porque é uma característica da justiça restaurativa. Quando acontece um delito ou alguma situação que uma ofende o outro, existem técnicas, existe o círculo restaurativo. Aqui no Brasil é aplicado o círculo restaurativo. São núcleos que são pessoas preparadas, que são chamados facilitadores, que convida vítima e ofensor a uma conversa, ou outras pessoas interessadas, né, da comunidade, familiares, e ali o objetivo não é o crime cometido, o objetivo é restaurar o dano do acontecido. E nessa conversa restaurativa, a pessoa tem a oportunidade o ofensor de colocar reparar o dano, e a vítima de colocar as suas necessidades. O foco não é no ofensor, o foco da justiça restaurativa dentro de um círculo é a vítima, o que se pode fazer para poder reparar aquele dano causado.
Tem psicólogo nesse grupo? Depende, não necessariamente. O importante é tem um facilitador que pode ou não ser psicólogo. Pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um assistente social, pode ser um agente comunitário, pode ser um professor. Depende do núcleo formado. Mas só de deixar a pessoa falar, mas o facilitador, né? Já é uma pessoa que ele teve uma preparação, ele fez um curso e é preparado para esse tipo de atendimento, né, de facilitação. Para deixar vir à tona todas as necessidades emocionais. Né? Tem um controle, né? Uhum. Então, em fatologia, página 30 também. Então, a primeira página logo, né? 6ª linha. Quais são as partes secundárias integradas ao processo de conciliação? A parte principal seria o ofensor e a vítima, né? Que o foco é restaurar o dano e ele se reintegrar o ofensor ou reinserir ele na sociedade ou na família. Mas fazem parte também familiares ou pessoas da comunidade que são interessadas naquele delito, né? Ou naquele fato que está acontecendo ali, que está sendo conversado. Em tecnologia, página 31. 2ª e 3ª linhas. Como funcionam a técnica dos círculos de paz, a técnica o Family Group Conference e a técnica Zuelentemba, acho que eu falei certo, e a técnica Family Group Conference. Bem, os círculos de paz é uma das técnicas mais usadas, adotadas aqui no Brasil, né? Começou, e geralmente em todo o mundo. Ela foi desenvolvida na década de 70. Um juiz canadense, Barry Stewart, ele jurisdicionava uma terras indígenas, né? E ele notou que os indígenas eles tinham uma certa relutância em aceitar as decisões da justiça comum, que não fazia parte da tradição deles. Então, ele adaptou essa técnica, né, dos indígenas que resolviam questões em círculos, né, reunindo todos os ofensores e ofendidos, e ele adaptou para a justiça do Canadá. E era reunidos o processo ia correndo normalmente. Quando chegava no final, antes de dar a sentença, ele reunia em círculos a família do ofensor, do ofensor e quem tivesse da comunidade interessado para dar a solução do crime, né, dar a pena do que foi cometido. E a partir daí surgiram os círculos, né, os círculos de conciliação, os círculos da paz. E eu não sei se é vaga-vaga ou água-água. O AGA, Family Group Conference. É o vaga-vaga. É vaga-vaga? Vaga-vaga. Esse vaga-vaga é o nome de uma cidade da Austrália. E onde surgiu essa técnica. Tinham muitas questões de jovens com a polícia. Então, antes que foi feita essa técnica, né, antes que houvesse um processo contra aquele adolescente ou aquele infrator, uma conversa com a polícia. Então, e daí foi se aprimorando, né, e evitava, muitas vezes, que se houvesse um processo mesmo jurídico. Aqui no Brasil, em 2013, essa técnica começou a ser utilizada no Rio Grande do Sul, também, em pequenos delitos, onde a polícia, geralmente os facilitadores são a polícia militar e a polícia municipal, né, que, quando há uma ocorrência policial, esse policial tem uma conversa com o infrator, e aí, ou ele já encaminha para uma ocorrência, mas antes de qualquer decisão, primeiro o policial conversa com
Com a o infrator, pessoa, né? E agora a técnica Zuela Temba. Essa daqui ela é muito interessante, porque é os Círculos da Paz de Zeletemba, né? Ela é um desdobramento da Comissões da Verdade e Reconciliação que ocorreu na África depois do Apartheid. Porque era uma estratégia de recomposição social do país abalado pela memória de inúmeros e dolorosos crimes motivados por disputas raciais, né? Nelson Mandela e o bispo Desmond Tutu, eles é que presidiram, né, em quase essas comissões da verdade com a reconciliação. Eles aconteceram na África, quase toda a África, com o objetivo de reconciliar as famílias que foram oprimidas. Esse filme que eu coloco aí na bibliografia, na filmografia específica, em Minha Terra, ele mostra claramente como foi feito essa comissão de verdade e reconciliação. A vítima era colocada em frente ao agressor, porque o Nelson Mandela e o bispo Tutu acreditavam que o país não ia conseguir anistiar todos, e nem não era justo anistiar todos, que ia continuar aquela mágoa e aquela competição racial, né, entre eles. Também não daria tempo de todos eles sofrerem um processo criminal. Então, o que eles resolveram? Fazer essas comissões onde o agressor e a vítima tinham a oportunidade de se colocarem frente a frente e se desculparem, muitas vezes perdoarem. Quando se demonstrava arrependimento, ele era anestesiado. E se o ofensor agiu como um crime, como uma decisão política e não teve a intenção, também era anistiado. Então, alguns sofreram o processo, mas a maioria conseguiram, mas com o objetivo de a sociedade poderem conviverem, brancos e os africanos. Ainda tem a técnica Family Group Conference. A partir daí, né, isso aí foi o início. A partir daí, nessa cidade de Zeletemba, que não é uma cidade, é uma região da África, perto da cidade do Cabo, a partir daí a partir daí foram feitos os comitês da paz, né, que o objetivo era, neste modelo, o cidadão comum ele recebia um treinamento para atuarem como facilitadores do encontro das partes, que comparece acompanhado de familiares e apoiadores. Quer dizer, é o mesmo ciclo no final também, né, para poder resolver questões e ir a fundo na raiz do problema. E quando a questão é resolvida, é reparado o dano. O foco da justiça restaurativa é reparar o dano, envolver as pessoas interessadas na solução daquele problema e transformar o cidadão, reeducar o cidadão, a sociedade, o grupo, a comunidade. O objetivo é esse. A gente pode dizer que essas técnicas são adaptações da justiça restaurativa para as culturas específicas? Justamente. A justiça restaurativa é um conceito aberto. Ela não é nada fechado. Ela é adaptada à cultura de onde ela é implantada. Porque a gente percebe pela tua resposta, porque são pequenas variações. São pequenas variações. Tudo começou com os aborígenes, né, na Austrália, e os indígenas, os povos indígenas, que resolviam suas questões através de círculos, e ali não havia uma pena, havia uma reparação que o dano causado, para aquele membro da comunidade continuasse convivendo com os seus familiares, com seus amigos ali, com o povo, né? Interessante, né? A nossa sociedade civilizada importando a justiça restaurativa, né?
Pois é, e isso faz parte, a justiça restaurativa, ela faz parte da cultura da paz, que foi proposta pela ONU no ano 2000, né? E a partir daí, ela, através de uma resolução 5215 de 20 de novembro de 97, proclamou o ano 2000, aqui eu vou dar uma lida que é muito interessante, como o Ano Internacional da Cultura da Paz. Em 6 de outubro de 99, foi aprovado pela ONU a Declaração e o Programa de Ação sobre a Cultura da Paz. O artigo 1º diz: uma cultura da paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos, estilo de vida, baseados no respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação, no compromisso da solução pacífica dos conflitos. No artigo 5, ele diz: os governos têm a função primordial na formação e fortalecimento da justiça restaurativa e da cultura da paz. Aí, no ano 2000, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas recomendou que fosse aplicada a justiça restaurativa, a partir desse programa da cultura da paz, a todos os Estados-membros da ONU, baseados em uma cultura da paz, através da resolução, depois, se alguém quiser olhar isso mais profundamente, né, 1999/26, de 24 de julho de 94, que dispõe sobre o desenvolvimento e a implantação dos métodos de mediação e de justiça restaurativa na justiça criminal. Né, Carolina? Então, a justiça restaurativa, ela é recomendada pela ONU que todos os Estados-membros, né, adotem no seu sistema de governo, na própria justiça criminal, mas também que toda a sociedade possa se beneficiar desse programa. O objetivo dela, como eu já falei, é um conceito aberto, ele está sendo formado, primeira coisa, reparação de danos, e envolver as pessoas causadoras do problema ou interessadas naquela questão e reintegrar a mudança desse comportamento dessa pessoa que cometeu o delito, aí essa mudança da pessoa envolve uma mudança na sociedade e essa mudança da comunidade vai para a sociedade e aí o objetivo principal é um mundo, né, pacificado, uma sociedade pacificada. O que eu achei interessante, através da reeducação. Pelo que eu li aqui no seu verbete, é que tem que ser de forma voluntária. Eu acho que isso já muda bastante. Isso. Todos os envolvidos, quando ele é convidado por um circo, pode ser, tem aqui, né, ou escolar, ou do fórum, ou da comunidade, da família, entre amigos, todo esse processo, as pessoas envolvidas são convidadas a participar, elas são voluntárias, ninguém é obrigado a nada. Tanto que, no meio de um círculo restaurativo, de uma conversa, ele pode desistir, se ele achar, pode desistir, ele é todo voluntariado. Todo mundo está ali de livre e espontânea vontade, nada é obrigado. Isso é muito bom. Não, eu acho muito interessante essa questão que a Ana traz, porque a gente vê que o judiciário não consegue resolver todos os conflitos, né? E, na maioria das vezes, em muitos processos judiciais, principalmente no âmbito do direito familiar, né, direito de família, a gente, às vezes, percebe que não há um fim do processo, porque as partes, no litigar, é uma forma que elas têm de manter o relacionamento. Então, nunca chega a um acordo, porque é uma forma doentia, né, E, às vezes, o que a pessoa quer, na verdade, é ouvir do outro que... É uma restauração mesmo, né? Ouvir do outro que ele se arrependeu, que não agiu de forma correta. Então, às vezes, não quer nenhuma pena, nenhuma sentença, não é nem, às vezes, um direito patrimonial. Às vezes, é isso mesmo, é ouvir do outro. Né? Que a justiça retributiva, o objetivo dela, o foco o delito e uma pena para aquele delito.
Então, a vítima, ela não é ouvida em momento nenhum. Eu acho assim, olhando para você falando, a sensação que me dá é que quando a gente for caminhando para o Estado mundial, vai ser esse tipo de ação que vai prevalecer. Essa coisa do judicial mesmo vai deixar de razão de ser e vai prevalecer a justiça restaurativa. Restaurativa, porque cada vez que... Porque isso é um efeito halo, né? Cada vez que ela está sendo aplicada, quanto mais aplicada, o ofensor, ele é reintegrado na sociedade, ele é reintegrado na comunidade. Então, e o objetivo é não cometer de novo aquela violência. Então, cada vez menos vai ter menos violência, e cada vez que a pessoa é reintegrada, vai ajudando, né, o outro, e a sociedade vai sendo pacificada. Pelo texto, porque a gente sabe, quem estuda essa área, que tem muito pouco livro para pesquisar. No Brasil, eu acho que não tem nem 10 livros publicados sobre justiça restaurativa. Teses tem em torno de 6 apenas, então é muito verdade. Pouco. Então, conseguir material é muito difícil. E um trabalho dessa magnitude que ela fez aqui é bem... É muito bom, né? É muito bom. E aí eu te pergunto, agora a gente tem visto a Comissão da Verdade, essa discussão toda, o que vai fazer, né, com os crimes que vieram à tona agora detalhadamente. Será que a justiça restaurativa poderia ser um meio caminho, uma vez que tem toda a discussão da legalidade da lei da anistia, da possibilidade ou não, né, desse pessoal ser condenado a alguma coisa com isso, mas ao mesmo tempo sabe-se que eles cometeram crimes muito sérios? Tu acha que a justiça restaurativa poderia ser um meio para, de repente, trazer essa recomposição? Quando aconteceu na África também, foram cometidos crimes atrozes, né, horríveis. Mas poderia se aplicar a justiça restaurativa, sim, mas desde que cumprisse o básico, né, da justiça restaurativa, a reparação de dano. Desde que aquele dano pudesse ser reparado e houvesse uma reconciliação da vítima e ofensor, por que não? Né? Já seria uma maneira, assim, vamos dizer, civilizada, né, de procurar uma cultura da paz. Eu acho que uma nesse pacificação. Caso, a dificuldade vai ser os dois aceitarem voluntariamente. A dificuldade é que a gente vive numa sociedade em que é olho por olho, dente por dente. Eu acho que a dificuldade vai ser a dificuldade. Porque para aplicar a justiça restaurativa, você tem que estar aberto. Né, disponível para poder achar uma solução, chegar a um consenso, aceitar uma reparação, né? E o outro também está disposto a reparar. Então, poderia sim, mas a sociedade muitas vezes impede, né? Aqui no Brasil, a justiça restaurativa, ela ainda está sendo, como ela é muito nova, ela foi implantada a princípio no Rio Grande do Sul, né, em um acordo com a ONU, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Caetano do Sul. Então, é um conceito que ainda nem é muito conhecido e está sendo implantado no Juizado Especial no Juizado Especial da Infância e Juventude, escola, comunidade, mas para crimes são pequenos delitos, nada ainda muito grave. Então, é um conceito ainda que está sendo construído e que pode cada vez ser aplicado amplamente, né, até em crimes mais graves. Ô, Ana, Ana? Deixa ela falar. Oi. Marilza, tudo bom? Tudo bom. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Então, eu ia perguntar a você em fatologia, mas achei que a pergunta já estava com a resposta. Sobre esse novo método que estão usando de juntar as partes para fazer a reconciliação, fazer os acertos, ainda não está inserido dentro da justiça restaurativa? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Fantástico, que teve aquele economista, né, o Hanning, que juntava as partes para resolver os problemas, os conflitos da comunidade.
Até tinha um mediador até chegar a um consenso. Está dentro? Está dentro, está dentro. Chega-se a um consenso, mas tem uma reparação do dano. Sim, o consenso seria quem não quer pagar, fazer o pagamento, né? Mas é isso que Mas nada é obrigado, entendeu? Então, é uma questão da pessoa, por livre e espontânea vontade, cumprir um acordo, porque quando se faz o círculo restaurativo, as partes têm a oportunidade de colocar, dizer como se sentem, colocar seus sentimentos, tanto que uma das técnicas é a comunicação da não violência, que a pessoa, o diálogo é dentro de um contexto que a pessoa está ali para dizer dos seus sentimentos, falar a sua verdade, sem ofensa ao outro, sem cobrança ao outro. E a partir dali, a vítima colocando que ela tem necessidade, o outro vai ouvir, o ofensor vai ver o quanto ela prejudicou, né? Que às vezes você faz um delito, você nem toma conhecimento do que aconteceu ao outro. E há um acordo, no final há um acordo, e esse acordo que pode que você está falando, né, Marilza? Que é uma reparação, é um pedido de desculpa, dependendo do caso, que há nesse acordo o ofensor repara o dano causado ao outro. Não sei se foi esse a questão uma questão mais de autoconsciencialização. Ele admitir exatamente. Porque a partir do momento que ele reconhece que ofendeu o outro, que cometeu um delito e a gravidade daquilo, e reconhece, ele está pronto para ser inserido novamente na sociedade e não repetir aquela violência. Porque a partir do momento que ele compreende, né, não há uma reincidência. Ô, Ana, aqui na 7ª linha, de baixo para cima, você coloca a catarse decorrente de fatores pessoais internos. Então, mais ou menos isso que eu falei, né? A oportunidade que ele tem de colocar a sua verdade, os seus sentimentos mais profundos naquele momento ali. Coisas que numa justiça retributiva não se tem oportunidade, principalmente a vítima não tem oportunidade de colocar o que sentiu quando se foi prejudicado, o que aquilo causou na sua vida. É uma catarse, é o momento de se falar, mas dentro da técnica da comunicação não violenta, que eu falei, né? Vamos lá, tem essa oportunidade. Deixa ela falar. Obrigada. Oi, Ana. A justiça restaurativa no Brasil é muito nova, né? De que ano que é, Ana? 2005. 2005. Muito nova. Bem nova. E eu gostaria que você falasse, na página 30... na linha 14ª, a sondagem cosmoética da fatologia. Está bem no meio. Tá, então, porque aí a justiça restaurativa, eu acho que os valores dela estão dentro do para-direito, dentro da cosmoética. Essa sondagem cosmoética, quando existe um pré-círculo, antes de fazer o círculo, as pessoas são convidadas, o ofensor e a vítima e familiares, eles são entrevistados pelo facilitador, quem vai conduzir depois o processo, eles são convidados a uma entrevista sozinhos, né? Então, nessa parte do pré-círculo, há uma sondagem do facilitador de o que está acontecendo, se a pessoa realmente está disponível, se está com a intenção de reparar aquele dano ou de participar daquele círculo. Essa sondagem é dentro de uma cosmoética, né? Dentro de um respeito ao outro, todos os momentos, é baseado no respeito ao outro. Já, você. Algum tempo, Ana, quando você mencionou esses casos mais cáusticos, né, com fechamento de regime, ditadura militar, e a reparação de danos
principalmente quando teve, né, ocorreram assassinatos, você vai, normalmente, o ofensor se dirigir aos descendentes daqueles que foram mortos, né? Eu estava imaginando, e pelo que foi mencionado agora, eu acho que a única possibilidade, não sei se nos seus estudos você chegou a essa conclusão da reparação dos danos, é essa assunção pública de culpa, de responsabilidade do ofensor, né? Agora, quando a Marilza também perguntou, às vezes não é o pagamento em si, uma dívida, alguma coisa stricto sensu material, mas pelo que eu converso com pessoas, ou eu mesmo, em algumas situações passadas, que fica um mal-estar, o que se faz necessário para a dissolução daquela interprisão, daquela coisa mal parada, o ofensor vire, ainda que não seja de público, mas perante você, admitir a culpa. Você tem alguma coisa? Essa era uma observação. Desculpa, concordo. Na Comissão da Verdade e Reconciliação, o objetivo era esse, a pessoa reconhecer que errou. Não tinha assim uma reparação de dano material. Era mais uma reparação de dano emocional, né? E aí a vítima, no caso, ela se via reconhecida, que era reconhecido aquele sofrimento. Então, às vezes, realmente é apenas um pedido de desculpa, é um pedido de perdão, que também pode acontecer. E daria para a gente afirmar que, com bastante frequência, esse reconhecimento da parte ofensora, né, perante a parte ofendida, é o principal, mais do que qualquer reparação material, intrafísica. Vamos adiante, agora, a gente tem um monte de perguntas. Seguindo essa linha que está sendo tratada, eu estava observando aqui na neossinapsologia, que é na página 31, onde diz assim: as neossinapses geradas pela prática de negociação e de mediação de conflitos. Aí eu estava fazendo um cotejo, e aí eu quero ver com o que você pensa sobre isso, porque isso, ele estava falando em interprisão. Ele minimiza, essa restauração, ele vai minimizar as interprisões grupocármicas. Se nós estamos pensando em termos paradigma consciencial, múltiplas vidas, o que você pensou sobre isso? Tem lógica nisso tudo que a gente está falando? Tem muita lógica. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa da justiça restaurativa, a primeira coisa que veio na minha mente foi isso. Essa recomposição grupocármica. É uma oportunidade, porque muitas vezes você não sabe dos bastidores extrafísicos do que está acontecendo. E aí é uma oportunidade. Se você tem uma mágoa, não repara um dano e fica aquela coisa mal resolvida, né? Porque muitas vezes aqui a gente aprende que a gente não deixar rastro, não deixar nada mal resolvido. E eu até acrescentei isso como na definição, acrescentei na definição essa fala: responsabilidade e oportunidade de recomposição grupocármica, restabelecendo a paz e o equilíbrio entre todos, que é a máxima da cosmoética e do para-direito. É ligado, né? Para cima. Obrigada. Ana, eu gostaria de saber o seguinte: como você bem disse, a justiça restaurativa ela é muito nova, 2005, né? Mas a criação dos juizados especiais e a defesa do consumidor, isso já não seria um vislumbre já da justiça restaurativa? Pelo contrário, eu fiquei sabendo nessas minhas pesquisas que o Juizado Especial de Pequenas Causas, ela, principalmente numa cidade do Nordeste, não me lembro qual, já está aderindo à justiça restaurativa dentro do seu contexto. Então, já começou timidamente,
no juizado da infância e juventude e já está ampliando agora para o juizado do consumidor e por aí adiante. Mas eu acho que a justiça restaurativa vem depois. Quando foi criado... Não, é justamente isso que eu estou falando. Quer dizer, é formal, assim, um arremedo ainda. Mas eu acho que não é, porque entra a justiça, entra a parte judicial, não entra nas pequenas causas? Pode falar. Não, assim, porque antes era o tribunais de pequenas causas, né? Eu até já fui nessa época. Ele foi antes, ele foi bem antes criado, né? Eu até trabalhava no Tribunal de Justiça e antes de me aposentar, quando ainda era o tribunais de pequenas causas. Isso, eu trabalhei como conciliadora. E eu nem sabia de conscienciologia naquela época, nem nada, mas o trabalho que a gente fazia de desassédio entre as partes envolvidas era um trabalho muito grande, era mais um trabalho de conciliação, né, que você está falando. De conciliação, mas era um trabalho de desassédio mesmo, né? Na tentativa de conciliação. Sim. Então, por isso que eu estou te falando. Então, porque veio bem depois, né? Quer dizer, pelo menos no Brasil, para implantar aqui, 2005. 2005. Então, eu começo a pensar o seguinte, gente, já naquela época, como é que é uma tentativa, né? Já começa... Gente. Que de alguma maneira, né, os juizados, mas eles têm quando há uma reconciliação, é diferente, porque quando tem a conciliação, é estabelecido um acordo, mas não há uma reparação de dano. Não tem pena. Não, é claro que uma intenção mas eu acho que gera um caminhar para isso. Sim. Isso que eu quero dizer. Sim. Não é? Já é um procedimento que beneficia todos, né? Claro. Na verdade, o Juizado de Pequenas Causas, que foi criado, começou lá no Rio Grande do Sul com o desembargador Antônio Guilherme Tange Jardim e com o ministro Rui Rosado de Aguiar. Era uma tentativa de caminhar para isso, era de que juntava as partes, por isso que eram pequenas causas, eram questões de pequeno valor, que aproximavam as partes, e o juiz ia procurar, na verdade, um acordo entre elas. Chegaria a um acordo, não havia nem vencedor nem vencido, haveria um acordo, então abriria a mão, ninguém perde, todo mundo sai ganhando e haveria paz. Haveria essa pacificação. Mas, na verdade... Só que o que aconteceu? É uma retributiva. Não precisava nem de advogado. Com o tempo, começou a entrar advogado, daqui a pouco começou a ter que ter uma pena, porque na restaurativa não tem pena. Pois então, teve uma execução dessa pena, acabou criando um monstrengo. Né? Eu acho que a ideia é diferente. Uma é a ideia da autoconscientização e da reparação, e a outra é retributiva. E não tem uma sentença que é passivo de execução. A outra tem sentença. A outra, e não é um trabalho voluntariado. As pessoas ali estão ali dentro de um processo, obrigando o outro a participar. E na justiça restaurativa não existe obrigação, não tem ninguém com obrigatoriedade nada, é um processo voluntário. Isso é um dos princípios da justiça restaurativa. E não tem o caráter punitivo, né? Não, de maneira nenhuma. É educativo. Mas quando era tribunais de pequenas causas, era sistema de voluntariado. Eu mesmo trabalhava no sistema de voluntariado. Não, mas o voluntariado que eu falo não é esse tipo de voluntariado. Voluntariado das partes participarem. Tem que ser voluntário. Não da pessoa. Tanto que o facilitador, ele pode ser remunerado ou não. Ele pode ser um funcionário da justiça, entendeu? As partes é que tem que ir de modo voluntário. As partes é que são voluntárias. É o princípio da voluntariedade. Nas pequenas causas, não. Você entra com reclamação. O outro vai porque você reclamou. Porque agora mudou todo o sistema. Voluntariamente, as partes se propõem. Elas se propõem. Eu queria fazer o seguinte: tem muito advogado aqui, advogado debate. Eu estou com uma série de perguntas aqui. Então, a gente tem a Tânia e tem a nossa amiga aqui. A gente vai, depois delas duas, a gente vai dar andamento nas perguntas aqui dos teletertulianos, depois a gente volta para cá, tá bom? Porque senão a gente não vai vencer. Porque a justiça restaurativa também é um assunto, eu acho apaixonante. Mas a gente muito tem muitas perguntas muito aqui. Novo. Vamos lá, Tânia. Ana. Aqui na página 31, na voluntariologia, você bota o voluntário da justiça restaurativa. Eu não entendi, eu não sou advogada, eu sou química.
Então, eu ainda não entendi. Então, o que é esse voluntariado? O voluntário da justiça restaurativa é as partes que estão ali por sua livre e espontânea vontade. Eles são convidados. Por exemplo, numa escola, há um pequeno delito. E ela tem ali um núcleo de justiça restaurativa. Então, eles são convidados a participarem desse círculo. Ninguém ali elas são convidadas e elas vão dizer quero ou não quero, sim ou não. Se for algum delito, vê se eu estou errada, se for algum delito que precise de justiça, se não der, se eles não se voluntariarem para a justiça restaurativa, então a vítima vai entrar na justiça comum. Entendeu? Vezes, mas na justiça restaurativa tem que ser por voluntariado. As pessoas têm que ser voluntárias. Muitas vezes, dentro de um processo criminal, do juizado de pequenas... GCRIM, né? Juizado criminal. Então, dentro de um processo, uma das partes... E vamos supor que naquele fórum tem um núcleo, e uma das partes se interesse em participar desse círculo. Ele se propõe a fazer parte desse círculo e o outro é convidado. Então, até dentro de um processo, isso pode acontecer o círculo e ali eles encontrarem uma solução para a questão, né? Não, eu tenho. Fazer uma sugestão? Talvez de redação, por isso que eu estou furando um pouquinho a fila, talvez fosse interessante, sugestão para a Ana. As partes voluntárias da justiça restaurativa, porque ia ficar mais claro, e mesmo os leigos, as partes voluntárias da justiça restaurativa. Mas, Jarbas, se tu usar partes, a palavra partes, você vai para o âmbito judicial. Se nós estamos falando num processo mediatório, seriam os atores do conflito, então, partes, não sei se seria mais adequada. Obrigado. Melhor ainda, qual seria a sugestão? Os atores? Os atores do conflito. Geralmente a gente fala atores mesmo. Então, melhor ainda, porque aí fica mais claro, os atores da justiça restaurativa. E detalhe, e aí você coloca os atores... Ana, os atores voluntários da justiça. Está ótimo, está anotado aqui. Ok, concordo, fica mais claro, sim. Eu ainda tenho... Tem uma pergunta aí? Tem uma, quer dizer, que remete a essa primeira dos voluntários. Então, vamos lá, Tânia. Aí na página 33, em Brasil, você termina esse item dizendo foram criados 3 projetos piloto, Porto Alegre, Brasília e Cruzeiro do Sul. Isso quer dizer que somente nesses locais é que existe a justiça restaurativa, ou o que é o projeto piloto que só tem Porto Alegre, Brasília e Caetano do Sul? Hoje, aqui as cidades que começaram a justiça restaurativa no Brasil, que o governo brasileiro, junto com a ONU, implantaram oficialmente a justiça restaurativa aqui no Brasil. A partir daí, hoje, me parece que 30% das cidades brasileiras já têm a justiça restaurativa. Agora, em novembro, foi implantado em Curitiba. Eu tive um contato com uma advogada, que ela é da Juriscons, e ela estava me falando, já estava tendo a primeira reunião agora em dezembro, e já estava sendo preparado os facilitadores na escola, na Associação de Juízes, né? E me parece até que são o pessoal do Rio Grande do Sul que veio fazer preparar esses facilitadores. Essas 3 cidades foram as primeiras. Do Rio Grande do Sul foi em Caxias do Sul. Eu, inclusive, aqui, eu tenho a desembargadora Vanderlei Kubiak, ela me mandou, aqui tem todo o programa. É assim. Depois eu vou doar todo o meu material para a Juriscons. Todo o programa, todo o resultado do programa que foi feito. E hoje, eles começaram lá em Caxias do Sul pelo Juizado da Infância e Juventude, hoje já tem o núcleo comunitário, já tem o núcleo de escola,
E já várias cidades ali, ela lista todas as cidades que já está implantando esse programa. Então, no Paraná começou... Paraná, em Curitiba. Eu não sei se outra cidade... Então, não chegou a Foz, não, né? Não, Foz não. Foz a gente pode, né? Pois é, como é que a gente pode? Inclusive... Tem que ser advogado? Começa-se com um núcleo jurídico. Geralmente, os facilitadores são formados pelo fórum, né? No núcleo do fórum. Como advogados, enquanto não é só advogado, é professor, psicólogo. Tânia, depois você procura saber com calma. A gente está com muita pergunta agora. Podemos ir à frente? Inclusive, só fechando, uma advogada da Jurisconde, ela até ontem me perguntou como é que a gente pode fazer aqui para implantar aqui. Eu falei, vamos pensar. A gente vai pensar. Estudar. A discussão em cima, né, se o JEC seria o princípio do início da justiça restaurativa, e aí eu estava pensando aqui, a diferença que tem entre justiça restaurativa e práticas restaurativas. Eu acho que se define bem essa diferença, fica mais fácil de entender, né? Aí eu queria ver o que você acha, porque a justiça restaurativa, pelo que se tem, é mais na área criminal, e a prática restaurativa tu pode ampliar para outros setores, né? Sim, é claro. Geralmente, como a justiça restaurativa, é também chamada de práticas restaurativas. Então, são procedimentos que ele é aplicado em qualquer área. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse verbete, eu pensei, eu não estou implicada no assunto, né? É um assunto externo, eu estudei a teoria, mas aí, quanto mais eu me aprofundava, e eu vi que eu já tive uma prática restaurativa, porque uma época da minha vida, até hoje nós somos amigas, porque também pode ser através de uma conversa restaurativa. Uhum. E a gente era muito amiga, e nós fomos no evento, e eu vi que quando eu cheguei, ela não conversava comigo. Ela virava cara, eu passava perto dela, ela não falava, poxa, aquilo não era procedimento dela. Aí eu chamei, falei, vamos conversar, o que está acontecendo? Eu lembro que nós sentamos numa pedra, até num lugar mais isolado, e aí ela me colocou o que estava acontecendo. Então, foi uma outra pessoa que colocou um fato que eu tinha comentado de uma maneira completamente distorcida. E aí nós chegamos a um esclarecimento e houve uma restauração dessa amizade, e nós somos amigas até hoje. É uma prática restaurativa. Gente, olha, eu vou pedir licença a vocês rapidamente, porque eu tenho muitas perguntas aqui. A gente vai avançar, depois a gente volta para vocês, tá? Professora Ana, Fatologia, página 30, final da primeira linha, poderia comentar o ato de transcender a aplicação meramente judicial por meio de procedimentos restaurativos e de intervenções sociais e psicológicas? Aqui, né? A segunda aqui. É porque a justiça, a aplicação, o procedimento judicial, o foco dele, ele não está preocupado com as partes. Ele quer... houve uma desobediência à lei e tem que ser punido. Então, não houve a vítima. E, a partir dos procedimentos restaurativos e dessas intervenções que os facilitadores são preparados, a vítima é ouvida, o ofensor é ouvido. Então, são outro tipo de procedimento em que há uma oportunidade de se colocar o que aconteceu, há uma reparação de dano e há às vezes, questões que as pessoas poderiam ficar com aquele complexo traumatizado o resto da vida, ali é resolvido. Você faz uma interação entre a voz e a vítima, né? Então, você já respondeu a segunda pergunta dela. Agora, outra. Paradoxologia, página 32. Poderia exemplificar o paradoxo de a aparente injustiça intrafísica poder ser justiça extrafísica? Então, porque, às vezes, dentro de um círculo, uma pessoa que está, vamos supor, assistindo, vou dar um exemplo, né? Está assistindo e
de fora, não faz parte do círculo. Então, teve uma ofensa, teve um delito, e ali é resolvida a questão, é reparado o dano, é feito um acordo, e as partes saem dali com uma recomposição. Quem olha de fora acha aquilo uma justiça, porque, na verdade, não houve uma punição para aquele agressor. Mas ele não olha os bastidores da vida, né, que é o extrafísico, e muitas vezes ali é uma recomposição, é uma justiça, e aparentemente aqui nós, no intrafísico, achamos que é uma injustiça, né, que não foi dado uma pena, porque a nossa visão de justiça é essa, né? Cometeu um crime, tem que ter uma pena. A vítima de hoje pode ter sido o algoz de ontem, né? Pelo extrafísico, exatamente, né? E a oportunidade de se reconciliar. Isso. Agora vamos lá, confrontologia, página 33. No primeiro confronto, a atuação, na coluna da justiça restaurativa, poderia comentar a compensação das perdas, analisando as consequências do ilícito e as necessidades das vítimas? Então, muitas vezes, né, quando se chega a um acordo, pode ser uma compensação das perdas, pode ser material, pode ser emocional, e quando se analisa a consequência do que aquele ato causou, o quanto prejudicou ao outro, o quanto ofendeu, ou quanto traumatizou, é a oportunidade de satisfazer essa necessidade da vítima, né? Que o foco da justiça, dos procedimentos restaurativos é nas necessidades da vítima e restaurar o dano causado. Então, o foco da justiça é esse: compensar as perdas, através da conversa, analisar as consequências do ato ilícito cometido e satisfazer as necessidades da vítima. Professora Ana, pensenologia, página 30, final da primeira linha, poderia falar a respeito da construção conjunta do holopensene de reconciliação? Você já falou mais ou menos, né? Quase que o tempo inteiro, né? Que é a oportunidade, quando se através da conversa desassediadora, há um holopensene de reconciliação, né? Holopensene de reconciliação. É a base da... É a base, sair dali todos. Tem vários exemplos, depois eu vou citar alguns. A segunda pergunta dele também, eu acho que está dentro dessa ideia, que é relacionar os interpensenes com o tema do verbete. A interpensenes, a interação, é a base também da justiça, né? Vamos passar então para fatologia, página 30, final da quinta linha, de baixo para cima. Página 30, primeira linha, a primeira folha, né? Final da quinta linha, de baixo para cima. Poderia discorrer acerca de a aplicação do hétero-respeito no diálogo entre as partes envolvidas no ilícito e, a seguir, a busca por soluções pacíficas através do diálogo direto entre os envolvidos? De alguma maneira você já falou também isso, né? Quando no ciclo restaurativo, que quando se coloca vítima e ofensor frente a frente, o importante é não acusar um ao outro. Não é a hora de acusar, é a hora de ter uma conversa em que as partes colocam os sentimentos, o que aquilo causou, né? Tá certo? Agora, a última, de alguma maneira, esse exemplo que você deu vai responder essa daqui. Na página 31, segunda linha, poderia abordar, se possível, com exemplo, sobre o ato de não verbalizar os sentimentos e pensamentos poder gerar autoassédios. Aquele caso da sua amiga gerou um autoassédio para ela por alguma coisa que ela não falava nada para você. Poderia virar para mim também, né? Se você não falasse com ela. Nós íamos ficar com relações cortadas, né? Aí a sua predisposição a acertar, né, a reconciliar, resolveu o problema de heterassédio. Então vamos lá. Agora é para mim. Qual é a concepção da conscienciologia perante a teoria darwiniana da evolução? Segundo ela, o ser humano existe por acaso, ou seja, por seleção natural, o homem foi sendo moldado?
Olha só, eu vou te convidar rapidamente a ler, estudar o verbete Teoria do Contraponto Interdimensional, do professor Valdo Vieira, que ele tem os parágrafos que ele coloca bem essa questão. A teoria darwiniana, ela é materialista, intrafísica, resolve o problema nosso aqui da consciência enquanto homem, enquanto ser humano, né, nessa vida intrafísica. Agora, a teoria do contraponto interdimensional, ela confirma e amplia esse conceito. Então, se você pensar que muito além do corpo, né, isso aqui é um estágio que você faz, que a consciência, né, vai ter outras dimensões para poder ela evoluir, a escala evolutiva das consciências, e aí você entra com os conceitos de intuição, inspiração, retrocognição, pode entrar com o conceito de macrosoma, de paramicrochip, nessa vida intrafísica. Isso vai pervertendo aí toda essa teoria darwiniana, evolutiva. Então, é só para você ter uma ideia, eu convido você a estudar essa teoria do contraponto interdimensional, que é um verbete do professor Valdo Vieira. Professora Ana, há algum tempo venho tendo algumas ideias com relação ao clamor da SUSIM por pena de morte. Como o sistema prisional brasileiro tem problemas quanto à recuperação dos infratores e insiste em usar o isolamento como única regra. Se a infração for um homicídio, o infrator, como reparação imediata no sistema semiaberto, trabalharia na mesma área da vítima, direcionando 40% do seu pagamento à família da vítima de forma vitalícia, sendo obrigado a comparecer às sessões periódicas de terapia grupal com familiares das vítimas. Poderia fazer um cotejo quanto à ideia de verbete? Para início de conversa, já há uma obrigatoriedade. Então, já fugiu dos princípios da justiça restaurativa. Né? Ele tem a obrigatoriedade de ressarcir, de pagar um dano pecuniário. Ele tem uma obrigatoriedade de frequentar um psicólogo, uma terapia. Então, já está fora dos princípios da justiça restaurativa. O interessante é que no Brasil ainda não se aplica a justiça restaurativa em crimes de potencial grave, mas no futuro, né, a gente espera que se chegue lá. E Ana, só para reforçar, né, descaracterizaria a aplicação da justiça restaurativa. Sim, completamente. Né? Nenhuma ordem judicial, né? Agora, eu achei um pouco sincrônico com o que o professor Valdo tem falado essa semana, né? Que daqui a milênios, quando a gente chegar no estado mundial, a gente vai ter uma ilha onde vai concentrar todos os criminosos, que é exatamente o oposto, me pareceu aqui, dessa proposta dele, que é colocar as pessoas na sociedade, né? E aí a gente está vendo o quê? Que as pessoas já estão na sociedade, os criminosos já estão na sociedade e não está resolvendo muita coisa, né? Então, essa questão de você levar para um sistema prisional isolado, assim, é a única, por enquanto, solução que se tem para aliviar um pouco a pressão que nós temos na sociedade. Mas, enfim, isso é uma discussão que não tem nada a ver com a justiça restaurativa. Mas, de qualquer maneira, a comunidade, o Estado, ele está tentando resolver de uma maneira pacífica, né? Se restaura essas pessoas para uma vida íntegra. Isso, que é o melhor caminho. Né? É o melhor caminho. Mas assim, porque a justiça restaurativa é mais do que a justiça, porque ela entra com a reeducação. Exatamente. Não é? Ela entra com a base dela. Exatamente. É a autoconscientização das pessoas. Uma reeducação faz com que o cidadão se comporte, né, com retidão dentro de uma sociedade. Professora Ana, para a fatologia, página 31, terceira linha, poderia relatar os bloqueios laringochacrais interferindo na comunicação? Então, muitas vezes você tem a oportunidade de falar, de expor o que você está sentindo, mas no momento em que você
não consegue, tem esse bloqueio, você está perdendo a oportunidade de colocar o seu sentimento que está se expondo, de colocar, até de reivindicar qualquer coisa em seu favor e em favor do outro, né? Então, é um assunto a se tratar, né? Vamos desbloquear os nossos chakras para poder não ter pendências. Não ter pendências. Sinergismologia, página 31, segunda linha. Gostaria que comentasse o sinergismo mental, somatologia e interassistenciologia. Sinergismo mental, somatologia, interassistenciologia, que quanto mais você raciocina, compreende as questões, compreende a razão do outro, quanto mais você está aberto a valores, a novos valores, está aberto a saber que você e o outro têm uma interconexão, você está mais apto a fazer a interassistência, né? Fica mais fácil você saber que você tem e todos esses dois uma elementos, interconexão, um sinergismo, né? E esses dois elementos são importantíssimos para potencializar aí a justiça restaurativa, né? Porque a pessoa, o facilitador, ele é uma pessoa preparada, aberta, tem que ter um abertismo, né? Tem que ter um senso de interassistencialidade. Tem que ter respeito ao outro, tem que saber dialogar, tem que saber tirar do outro o melhor de si. Né? Traforismo, né? Para poder chegar-se a um acordo. Para a professora Ana, Fatologia, página 30. Essas perguntas vêm da Alemanha para você. Última linha, poderia exemplificar a aplicação da megafraternidade? Então, a megafraternidade, ele é uma fraternidade além da vida humana. Então, quando você começa a praticar o amor, a fazer a interassistência, a ajudar o próximo, a saber que o mal que você faz mal para o outro retorna para você, você vai ampliando o seu campo de atuação e vai tá preparado para ir além de praticar fraternidade aqui no intrafísico. Você está pronto para praticar a mega fraternidade, que é do cosmos, né? Que é universal. Em Parafatologia, página 31, quarta linha, poderia citar exemplos da identificação das inspirações do amparo extrafísico de função? Sim, toda vez que você está exercendo uma função de relevância, de ajuda ao próximo, de assistência, você tem um amparador. E o parapsiquismo, nesse momento, ele vai te ajudar a você a fazer essa conexão, vai fazer com que você saiba decifrar a intuição que você tem, a fala do amparador, né? Que através de uma intuição você pode ajudar o próximo. É essa interação, né? Você e o amparador. Se você consegue estar conectado com o seu amparo, você vai saber decifrar a inspiração que ele está dando para você. E é importante na hora da... É importante em todo local, mas na justiça restaurativa, naquele ciclo. É porque você está ali exercendo uma função e o amparo está ali do seu lado, para você exercer o melhor possível, né? Você fazer a assistência qualificada, né? Em Efeitologia, na página 31, quarta linha, poderia comentar o efeito positivo da reeducação de hábitos pensênicos e, a seguir, o efeito da interassistencialidade na sustentação da convivialidade sadia? Então, muitas vezes esses conflitos, eles decorrem que você não sabe... eu me perdi aqui, qual é? Efeito positivo da reeducação de hábitos pensênicos. Sim. A partir do momento que você se
autoeduca, não pensando mal do outro, não sempre desejando o bem a seu próximo, e toda oportunidade que você tem de ajudar, você aproveita essa oportunidade e ajuda, você está fazendo você está se reeducando, né? Isso faz parte até do para-direito, né? Essa reeducação de... reeducação de hábitos pensênicos, porque na hora que você é autoconsciente, a ideia central da justiça restaurativa é a autoconscientização daquelas pessoas, e aquelas pessoas estão fazendo uma reeducação dos hábitos pensênicos dela, né? Inclusive, você falou... Os procedimentos restaurativos, exatamente isso. Você falou se eu não me engano, dos círculos de paz, que é ser traforista, tirar as coisas, o melhor do outro, saber isso tirar tudo já ajuda a reeducar a pensênica. E só para reforçar, a Ana agora falou, né, você está se reeducando, e uma das partes principais da definição dela, você está, de fato, praticando, exercendo a recomposição grupocármica, que aqui no verbete é que dá o destaque e a remissão para o nosso entendimento de multidimensionalidade, megafraternismo. Verdade. A gente tem, intrafisicamente, o discurso da justiça restaurativa. Mas aqui no texto da Ana, ela faz um link com a extrafísica, né? A recomposição grupocármica já amplia ainda mais. Muito bom. Agora, Ana, falta o efeito da interassistencialidade na sustentação da convivialidade sadia. Você falou sobre isso também? A partir do momento que você assiste ao seu próximo, você está assistindo a você mesmo. E você tem os benefícios, você usufrui dos benefícios, como você também beneficia o outro. Então, cada vez a sua convivência, a comunidade, é tipo um efeito halo. Você começa na sua casa, com o seu vizinho, essa convivialidade, e aí vai levando para a comunidade, e o objetivo é esse, para o Estado, para o mundo, para os países. Professora Ana, para a fatologia, página 31, terceira linha de baixo para cima, gostaria que aprofundasse a identificação de influência de consciex favorecendo ou dificultando os acertos das partes envolvidas. Então, eu falei do amparador, né, que ele está ali num amparo de função, mas as pessoas que fazem parte do círculo, eles podem estar também, tanto podem estar sofrendo influências positivas como negativas. Ali vai ser influência de... Pode ser assediadores ali dificultando o trabalho, que muitas vezes o objetivo é esse, dificultar, né, e muitas vezes não se chegar a conclusão nenhuma, a desistência, porque o assédio visa isso, né, a complicar a vida das pessoas. E ali não haver uma recomposição. Então, continua tudo assediado, né? Mas também pode ter o outro lado. Também está ali, todos assistidos, todos ali procurando o bem comum, todo querendo reparar o dano. Então, pode ter as duas vertentes, né? Pode ter assédio e amparo ao mesmo tempo. Ali o que a pessoa vai aproveitar daquele momento e desse amparo, desse assédio, é que ela tem que estar atenta, né? Que são essas inspirações extrafísicas. Só dela ir voluntariamente já é um caminho, né? Já está abandonando o assédio. E para a fatologia, página 31, última linha, o que poderia dizer sobre a central extrafísica da fraternidade? Bem, essa pergunta eu vou pedir para a Rosa responder. Bom, eu vou Porque nós conversamos sobre isso, mas eu acho que ela vai explicar melhor do que eu. Eu acho que eu vou sugerir à pessoa de ler o verbete, se ele não leu ainda, que tem o verbete do professor Valdo Vieira falando sobre a central extrafísica da fraternidade. Então, acho que vale a pena. Aliás, ele tem um verbete para cada central. Extrafísica da fraternidade, da energia e da verdade. Mas, assim, o que a gente entende é que são consciências, né, que vivenciam, que estão em convivência numa determinada
comunidade extrafísica, e o mater pensene daquele grupo e a força pensênica daquele grupo é de extrema fraternidade. Então, ela é como se ela emanasse dali uma usina, como se fosse a usina de Itaipu. Ela joga energia e é uma energia de fraternidade. É um pensene de fraternidade. Né? É similar às outras. A central extrafísica de energia, ela joga mais preponderantemente a energia. E o da verdade, preponderantemente a do pensamento. E a da fraternidade é mais preponderante do pensene. Então, todas elas emanam pensenes, cada uma na sua preponderância. Certo? E é interessante que a fraternidade, a gente pensa, né, e a gente entende que é uma coisa assim evolutiva, mas está ligada ao psicossoma, ao 100. Tá certo? A gente precisa de chegar na verdade, que é o bem. Tá certo? Mas sem a fraternidade a gente não faz uma interassistencialidade de ponta. Né? Então, eu acredito que dentro de um procedimento restaurativo a gente está conectada com essa central extrafísica da fraternidade. Certo, mas olha, eu sugiro que você leia os 3 verbetes, porque aí você vai comparar bem e vai entender bem a diferença entre eles. Principiologiana, página 31, 4ª linha. Poderia tecer comentários sobre o princípio cosmoético de autocorreção imediata após a autoconstatação do erro? Realmente é um princípio cosmoético que toda vez que você... Porque muitas vezes você comete um erro e aquilo passa batido, você não dá importância, mas a partir do momento que você sabe que cometeu o erro, tem consciência do seu ato, essa autocorreção, eu até já comentei sobre isso, você não deixar rastro, você acertar aquele erro imediatamente é um princípio do para-direito, é um princípio cosmoético, né? Não deixar nenhuma pendência para depois, enquanto estamos aqui nessa vida humana. Olha, eu vou dar uma voltada aqui, enquanto a Ana respondeu essa, eu fui procurar Central Extrafísica da Fraternidade. Eu vou dar uma lida aqui na definição. A Central Extrafísica da Fraternidade é a para-instituição ou comunex especializada, planejada e instalada para irradiar manifestações ou cosmopensenizações da fraternidade, permeando o cosmos de modo terapêutico e homeostático na assistência silenciosa, anônima e afetiva às consciências em geral. Então, é mais ou menos aquilo que a gente falou mesmo, tá? Só que aqui está mais elaborado, né? Então, vamos lá. Ana, valores na página 33. Poderia comentar os itens empoderamento, humildade e interconexão? Se você não perguntar, eu ia falar do valor da interconexão. O empoderamento, ele é uma das peculiaridades da justiça restaurativa, que ele proporciona tanto ao ofensor quanto à vítima, ele tem o poder da palavra, ele pode ser ouvida e expor as suas necessidades. E, a partir desse momento, ele tem um poder, ele se sente poderoso, empoderamento nesse sentido dele poder falar, poder colocar as suas questões. E, do ofensor, ele tem também o empoderamento de se responsabilizar pelo dano cometido. Então, nesse momento ali do círculo, eles têm o poder de decisão, o poder de colocar o que se quer falar. O outro é humildade. É nessa mesma enumeração. É o número 4, humildade, e o 5 é interconexão. Então, a justiça restaurativa, ela aceita as fabilidades e a vulnerabilidade comum a todos nós, né, que estamos seres humanos. E essa humildade ali, naquele momento de vítima e ofensor, ele descobrir que tem em comum qualidades e defeitos, pontos vulneráveis, pontos frágeis que podem
que nesse momento está dividindo vítima e ofensor, esse momento de humildade, ele capacita aquele momento ali a possibilidade de ter a pessoa de ter má intenção, de todo mundo ali estar com o mesmo objetivo, todo mundo sabendo ali que são seres humanos passíveis de erro, ter a humildade de reconhecer, né, essa característica, esse valor humano. A interconexão. E a interconexão é um momento que a pessoa, que a gente, de compreensão, que nós não somos seres humanos, assim, eu sou um, você é outro. É um momento que você vai ver que o mal que eu causo a esse mal pode ser retornado em algum momento. Eu até tenho um exemplo de um pai que até um exemplo que eu peguei do livro. Ele morava, acho que nos Estados Unidos, num bairro violento, e ele mudou desse bairro para proteger o filho, né? Quis dar uma melhor educação, quis que o filho não corresse perigo. Acontece que esse filho foi baleado por uma pessoa que era desse bairro perigoso, e a criança morreu, e o repórter perguntou, né? Teve aquela repercussão, e perguntaram a ele, falando que ele cuidou bem do filho, deu uma boa educação. Ele falou: não, eu esqueci de cuidar do filho do outro. Então, essa interconexão. Então, você se protege, mas, na verdade, um está ligado ao outro em todos os momentos, né? Em algum momento, uma comunidade violenta, algum momento você, eu não faço parte, eu não tenho nada a ver, mas algum momento... Cuidar da pessoa próxima é cuidar de todos à volta, né? Cuidar de você. Ana, poderia exemplificar algum caso concreto da justiça restaurativa? Você tem algum caso que você possa contar? Eu posso citar um caso... Deixa eu pensar aqui qual... Tem vários. Bom, gente, depois a Ana vai ficar à disposição de vocês, tá? Deixa eu ver esse aqui. Tem um caso... eu queria um caso menor, né? Aqui, ó. Um jurídico aqui. Esse caso aqui foi facilitadores, foram a Franciele, é um caso... É um exemplo assim que aconteceu mesmo, né? Aliás, todos o que eu coloquei aqui Franciele Lenze e o Paulo Maratelli, do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul. Os vizinhos, ele era irmão e irmã, mas há muito não se falavam. As brigas pelas terras de família tinham se agravado, eles estavam brigando por terras de família e transformaram em agressões e ameaças de morte entre os irmãos, né? Sob a forma de um processo em andamento numa vara civil, o conflito foi encaminhado para mediação. Identificada a questão de fundo afetivo, quando foi feita o círculo, né, foi identificado que a questão era de fundo afetivo, preponderando sobre o conteúdo do patrimônio. Então, quando se houve a fala, foi-se detectado que a questão não era nem o patrimônio, né? A mediação foi suspensa e durante o círculo, essas mágoas foram vindo à tona, né? Mágoas, ressentimentos, e quando eles foram colocados frente a frente, eles desabafaram esses anos e anos de rancores acumulados. Eles analisaram a origem do conflito e propuseram soluções para as desavenças. Terminado o círculo, irmão e irmã saíram conversando lado a lado e entraram juntos no elevador, coisa que até então entre elas era impossível. Ao retornar à sessão de mediação com os advogados, essa já foi um ciclo restaurativo dentro de um processo criminal. Né? Processo criminal, um processo civil, que era uma contenda sobre herança, patrimônio. Até aí, quando voltaram a conversarem com advogados,
as emoções foram harmonizadas, a divisão de terras transcorreu tranquilamente. Até uma indenização de prejuízos e danos morais decorrentes de uma agressão entre eles foi acertada. Os irmãos chegaram a um acordo e o processo foi finalizado sem grandes, né, tranquilamente, e todo mundo em paz. Mas esse é um caso que ela colocou, é um caso de prática dentro restaurativa, de um jurídico, mas não a justiça restaurativa, porque já estava... Agora, dentro de escola também acontece muito de crianças que batem uma na outra, e aí dentro daquela escola tem um núcleo restaurativo, briga de adolescente, também são levados para uma conversa restauradora, e dentro daquela conversa se descobre que a criança que aquele adolescente está infeliz em casa, que aí ele coloca as necessidades, coloca o que quer, o que está pensando, o que está fazendo com que ela seja tão agressiva, e essas questões são resolvidas, famílias são chamadas, e tudo colocado, né? As questões, tudo colocado, vamos dizer assim, em pratos limpos, né? E no final, o objetivo é esse: restaurar, resolver, não deixar mágoa, reparar o dano. Ana, e a situação da pessoa que não quer fazer reconciliação? Você quer fazer reconciliação? Não, não existe essa situação. Ela não quer, não vai. Aí não tem. Ela não é obrigada, é o princípio da voluntariedade. Mas aí a gente pode trabalhar energia, jogar energia para a pessoa. Isso você pode jogar sempre. Fácil, né? Pode. Até se for um criminoso daqueles assim, serial killer, você pode jogar energia. Vamos lá. Não sei se rapidamente, vocês já foram feitos. Calma é para mim mesmo. Na página 33, a sigla se eu me lembro bem, é PNUD. Já foi Programa das Nações Unidas no Brasil. Só a ordem, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da PNDU, eu acho que é PNUD, PNUD. Né? PNUD, só para pequena correção. Uma outra... mesmo. PNUD, Uma outra pequenininha correção. Então fala de novo aqui, PNDU. Que está invertido, PNUD. Programa das Nações Unidas. Tá certo. Eu tenho maneira de falar PNUD, mas é PNUD. E uma gralha, só um negocinho, na página 31, em Laboratoriologia, 1, 2, 3, na terceira linha. O laboratório conscienciológico, só um Szinho, da vida diária. Eu gostei dessa expressão, um Szinho. Tudo gralha, tudo coisa miúda. E agora, o conteúdo que é o mais importante. Gostei do quadro, da tabela, e eu vou te puxar para você falar um pouco nessa tabela, no item 5, método, quando você coloca no campo da justiça restaurativa, promove a interação vítima-ofensor, o último termo, comunidade, em busca de soluções reparadoras. Porque, mesmo em contraposição à justiça retributiva, né, como você colocou bem, vítima, o ofensor, separados, e de repente esses separados de vítima e ofensor promove uma união tão mais acentuada que a comunidade está no seio. Eu gostaria que você comentasse esse aspecto de, teve a inserção de um terceiro elemento aqui, até no campo, né, preenchido, com a comunidade. Fala um pouco sobre isso. Se eu entendi bem, a inclusão da sociedade quando você faz uma justiça restaurativa, mesmo que envolvendo só o algoz e a vítima, é isso? Como consta na definição, ela promove a interação, e a interação é tão maior, mais ampliada, e deve ter um bom motivo para determinar vítima, ofensor, comunidade, que é outro traço. Eu achei interessante e oportuno ela falar algo sobre... na justiça retributiva, né, vamos fazer essa comparação. Ela mantém, quando é entrevistado, a vítima é entrevistada, o ofensor é entrevistado, muitas vezes a vítima não faz parte do processo, realçando aí
a contenda, a diversidade entre os dois, né? Então, porque um não tem conexão com o outro, eles são separados. Dentro da justiça restaurativa é o contrário. Existe o círculo que promove essa integração. A princípio, no pré-círculo, eles são entrevistados separados, até para saber se eles estão preparados para poder participar do círculo. E quando, no momento do círculo, eles são colocados frente a frente, juntos, não só eles, também familiares que possam ajudar nesse processo e pessoas da comunidade. O aspecto comunitário também, que é algo essencial. Muito bom. As pessoas da comunidade que estavam envolvidas naquele delito. E, principalmente, quando o delito é reparado, o ofensor, ele é reintegrado na sociedade, na comunidade. Ele não fica mais à parte, ele não se sente mais à parte. Eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei antes. Eu acho que o melhor disso tudo é que a própria sociedade vai se reeducando. É a própria sociedade. Ela faz parte do contexto. Na hora que ela pode se envolver, ela vai se reeducando. E, Ana, talvez fosse bom, interessante, né, a gente ressaltar, eu acho que você concordaria, se o ofensor de público, tendo um círculo formado e tendo participantes, né, daquela comunidade que viram o sofrimento ocasionado à parte ofendida. Ele de público, de novo, eu vou fazer remissão para a definição. Recomposição grupocármica sendo privilegiada e destacada. É verdade. De novo. É isso mesmo. Valdo, não, você pode falar. Na linha da definologia, você coloca que é o procedimento voltado à resolução do conflito, né? Essa palavra resolução, ela é comumente utilizada, mas hoje em dia, dentro da teoria mais moderna da parte de mediação de conflitos, com alguns autores, eles estão usando a palavra tratamento do conflito, por entender que tratamento seria mais profundo do que resolução, que você iria mais no âmago. Tu acha que isso se aplica na questão da justiça restaurativa? Nossa, totalmente. Porque realmente não é resolver, não é a resolução, é tratar aquele conflito. Você tem total razão. É o tratamento do conflito. Concordo plenamente. Pode ser. Mas é aonde que é? Aonde que está? Na definição. É porque definição são infinitas. A definição da justiça restaurativa, ela está sendo construída. Então, cada pessoa, cada comunidade, cada núcleo, ela vai, e dependendo do contexto cultural, ela vai construindo a definição. Então, aqui, nós também estamos construindo a nossa definição. E cada vez melhor, né? Tem mais alguma coisa, Cláudio? Valores, se você pudesse falar um pouco dos valores, que realmente esse verbete seu está muito sério, está de parabéns mesmo, e esses valores aqui eu gostaria que você pudesse comentar. Olha, os valores... autonomia, a pessoa tem naquele momento ela tem a decisão e a liberdade de colocar o que se quer, a participação, os outros eu já falei, né? A honestidade de ser sincero e de colocar realmente o sentimento verdadeiro, a participação voluntária naquele círculo, o respeito ao próximo um com o outro, a responsabilidade ativa de depois do acordo cumprir aquilo que se foi colocado, são valores que a ONU, quando determinou que os Estados membros adotassem a justiça restaurativa, ela só pediu que fosse respeitado os valores e os princípios, que ela fosse construída de acordo com a cultura do país, que fosse construída de acordo com a necessidade, mas que esses valores e os princípios fossem respeitados em qualquer momento. Foi a recomendação da ONU. Ana, só mais um comentário até antes, né? Tem um brocardo latino jurídico. Aqui? Não. É um que você falando agora, eu me lembrei, dos acordos serem respeitados. Pacta sunt servanda. Quer dizer, os pactos, os acordos
devem ser respeitados, devem ser cumpridos. Eu comentava antes do seu verbete com a Rosa, que é um tema... Foi daí que eu convidei para ele vir assistir sua tertúlia, que ele ia gostar muito. Muito bom, Mais alguma pergunta, gente? Ana, enquanto a gente aguarda outras perguntas, eu queria que você comentasse sobre a sua frase enfática, porque ela está, sim, como diz o professor Valdo, chamativo e, do ponto de vista conceitual, está muito boa. Então, de todos esses procedimentos restaurativos, ele é baseado numa reeducação da pessoa, do grupo e da comunidade. E ela é uma forma de transformar a dor do conflito em participação, transformação, deixar de lado os egoísmos, as intolerâncias e destacar o respeito, a humildade, a paciência, o compromisso, a responsabilidade. Só assim a gente pode se construir uma sociedade pacífica, né? Porque nós temos que nos reeducar, porque a nossa cultura ainda é um pouco da cultura da lei de Talião, né? Então, a forma de rumo, um caminho a uma sociedade pacífica é essa reeducação para a paz, para a reparação de dano, para essa convivência com o outro se tornar uma assistência, né? Que a gente possa assistir sempre um ao outro, em qualquer momento. Na última linha da página 30, da primeira página, você fala em justiça terapêutica. Qual é a relação dela com a justiça? É um dos sinônimos, né, da justiça restaurativa, porque quando ela faz dá oportunidade das pessoas envolvidas, família, comunidade, ofensor, vítima, trazer à tona os seus sentimentos, as suas necessidades, é uma justiça terapêutica, né? É um tipo de terapia, né? De terapia, que a justiça retributiva não promove. Aliás, eu não faço nenhum desse paralelo, justiça restaurativa com a retributiva. Eu acho que elas estão muito distantes uma da outra. Esse quadro seu aqui, como o Jabo chamou a atenção, está muito bom. Porque claro assim. Porque na verdade a justiça restaurativa ela é aplicada dentro da família, dentro de uma conversa com um amigo, dentro de um núcleo jurídico, dentro de uma escola. Só esse ela é ampla, ela aplica em qualquer situação, desde que você tenha uma comunicação não violenta e que realmente queira reparar o dano, queira reconstruir algo. Só esse número 3 e 4 aqui já dão uma visão panorâmica da diferença. O 3, delito considerado violação às leis. Na justiça restaurativa, considerado violação a pessoas. O 4, foco, a punição. Na justiça restaurativa, reparação. Só essas duas aí já abrem assim o foco da questão, né? Que já demonstra, né? A Rosa chamou a atenção para o quadro, eu fui olhar, aí logo embaixo do quadro, nos benefícios. Não sei se benefícios. Já colocaram um Szinho? Não. Olha, no âmbito da Interassis, tem seu... tá bom. Eu olhei assim, meu olhar de... Tá bom. Cláudio. Na página 32, também entrando no vácuo aí, na primeira linha, na página 32, também tem lá o trinômio, harmonia, esclarecimento, também está faltando um C ali. Aonde? Na primeira linha. Trinômio, harmonia e esclarecimento. Faltando C. E também ali na colegiologia, tem o colégio invisível da amparologia. É amparologia? Gente, olha, vamos deixar essas revisões, a gente está aqui mesmo, né? A gente revisa, porque a gente tem menos de um minuto para fazer um fechamento. Que a justiça restaurativa, ela tanto beneficia o ofensor
e a vítima, né? Aqui na página 34, eu faço um pequeno detalhamento, um resumo, né, do ofensor. Ele não fica estigmatizado, ele tem oportunidade de diálogo, de oportunidade de reparar o delito, e ele tem a reintegração social, ele não fica parte mais da sociedade. E da vítima, esse conflito que o delito causou ajuda a reduzir a raiva, o medo, a insegurança e o ressentimento. Ele possibilita ele resolver esse trauma do delito que foi sofrido, e ele volta a ter segurança como uma pessoa, né? Ela se sente aliviada depois de expressar todo o sentimento e expor os seus prejuízos no que causou num ambiente seguro e protegido. Então, tem benefício para a vítima, algoz, comunidade, grupo, todos. Bom, em nome de uma cidadã do Cosmos, eu agradeço a você por esse verbete, te parabenizo por esse verbete e aguardo outros verbetes seus. Tá bom, tá certo? Obrigada. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, as energias aqui que vocês mandaram para o campo da gente aqui. A gente agradece também a todos os teletertulianos, também pela participação, pelas energias. A gente aguarda todos vocês nos próximos dias, porque todos os dias a gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30, e são vocês, né, tertulianos, teletertulianos, que fazem a dinamização aí das perguntas junto ao verbetógrafo do dia. Então, a gente convida todos vocês a participarem aí todos os dias, e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Sandra, concurso Escola de Parapsiquismo, a Meracilde, com 10º Fórum da TENEPS, e a Dalva, concurso Desperticidade. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o CAEC, estamos convidando a todos para a 4ª turma do curso Escola de Parapsiquismo. É um curso prático para o desenvolvimento das competências parapsíquicas. Então, para quem ainda não fez esse curso, ele tem 3 módulos presenciais e o restante do curso é feito à distância. Esses módulos vão começar, o primeiro módulo, de 7 a 11 de janeiro de 2015, com a temática autoconsciência energética. O segundo módulo de 20 a 24 de julho, interrelações energéticas. E o terceiro módulo, de 6 a 10 de janeiro de 2016, interassistência e epicentrismo. Esse curso ele tem a base nas competências, ou seja, no desenvolvimento de habilidades, só que no caso parapsíquicas. São ao todo 22 competências, iniciando das mais básicas até as mais avançadas. Nós vamos falar aqui de algumas básicas e outras avançadas. Por exemplo, a sensibilidade palmar. Então, quem é casca grossa, quem não tem percepção nenhuma de energia, vai ter a chance de começar pelo início, pelo básico. Depois, desassimilação simpática, psicometria, clarividência, sinalética parapsíquica, e no final, formação de campo, né, do EPICOM, e semipossessão benigna. São temas também que são tratados lá no avançado. Então, são atividades que ocorrem dentro desses módulos, atividades energossomáticas práticas, com uma equipe de professores especialistas, né, no parapsiquismo. E a pessoa vai também treinar em casa, junto com as maratonas bioenergéticas que acontecem também com planilhas de acompanhamento, para que os alunos possam perceber o próprio desenvolvimento. Então, para quem tiver interesse de desenvolver o parapsiquismo, tem a chance de fazer isso em 1 ano. Né? A pessoa vai focar, é como se fosse uma técnica, né? A gente até utiliza essa técnica de mais 1 ano de vida, focada no parapsiquismo. Então, quem tiver interesse, nós temos vagas limitadas, e quem tiver interesse pode ligar para o telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é para o 10º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vai ocorrer de 19 a 21 agora de dezembro, ou seja, a semana que vem, a partir da semana que vem.
Nesse evento, nós temos uma série de atividades, de palestras, mesas de debate, painéis, mas o que eu quero destacar hoje? Que dentre as atividades, é uma atividade gratuita, é uma atividade aberta ao público, que é o lançamento do livro, esse aqui, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. Ou seja, esse é o livro que está sendo lançado no dia 20, às 19 horas. Os autores organizadores é a professora Marina Tomás e o professor Antônio Pitaguari. Mas esse livro ele foi escrito por 31 pessoas que colaboraram no livro, eles são os organizadores. Então, a pessoa que está interessada no fórum, que tiver disponibilidade assistencial, disponibilidade física, de tempo, ela poderá participar do fórum como um todo, né, fazer a sua inscrição para o fórum, mas se ela não tiver essa disponibilidade, nós convidamos a participar desse lançamento desse livro, que eu acho que assim vai ser um lançamento, vai ter noite de autógrafos, nós vamos ter um coquetel, uma confraternização aí, que a gente inclusive vai comemorar também esses 10 anos de fórum da TENEPS. Então, sintam-se todos convidados. E mais uma informação, se a pessoa não estiver em Foz do Iguaçu e ela quiser fazer, esse evento também será transmitido online. Então, não vai ter assim... vai ter N oportunidades para a pessoa poder realmente participar. E nós queremos ver se esse lançamento também, ele também vai ser transmitido junto, né, transmitindo a partir aí das 19 horas do dia 20. Ok? Então, é só ligar para a Secretaria do CAEC e fazer a sua inscrição. O convite aberto, não precisa fazer inscrição, é só chegar no discernimento no sábado, a partir das 19 horas. Tá ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Dando continuidade aos cursos de dezembro, no período de 29 a 31 de dezembro, teremos o curso Desperticidade, com os EPICONs Moacir Gonçalves e Everton Santos. Esse curso é teórico-prático, objetivando fornecer ferramentas evolutivas para os interessados em atingir a desperticidade. Teremos também 3 campos: desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática, energoduto interassistencial. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Metabiografia, especialidade Serexologia, e o verbetógrafo Roberto Laime. Obrigado e boa tarde a todos.